Olá, bem-vindo ao canal Dominando Finanças. Eu sou Marcelo Alvim, instrutor desse canal. Eu vou começar aí o ano de 2021 com alguns vídeos e os primeiros deles são um mini curso sobre planejamento financeiro de longo prazo e modelagem financeira. Então eu vou mostrar para vocês aqui numa pequena planilha como é que pode se dar um planejamento financeiro, uma projeção financeira de longo prazo e, obviamente, essa planilha ela é simplificada, mas ela pode ser aplicada a qualquer tipo de negócio, desde que você faça as adaptações que se forem necessárias em cada tipo de negócio. E também é para gerar ideias para que você possa fazer melhorias em cima dessa planilha e, enfim, aplicar aí na sua empresa para melhores decisões de investimento. O intuito dessa planilha é realizar simulações e verificar os impactos sobre o valor do negócio, o valor da empresa, que é o principal objetivo a ser buscado na gestão de um negócio, o aumento contínuo do valor da empresa. Então vamos lá. A gente tem aqui uma planilha básica chamada Planejamento Financeiro e Análise de Valor, onde eu vou construir aqui junto com vocês, então, as fórmulas que vão dar base para as projeções, e do lado aqui nós já temos o gabarito pronto para acompanhar durante a apresentação. Okay? A gente vai trabalhar basicamente com dois demonstrativos de resultado, dois demonstrativos financeiros, um deles é o demonstrativo de resultado e o outro é o demonstrativo de balanço patrimonial. Basicamente nós vamos integrar esses dois aí e depois construir o demonstrativo de fluxo de caixa livre, que é o importante para a nossa análise de valuation. Muito bom. A gente então tem aqui uma receita, uma DRE bem simplificada, que é o essencial que a gente precisa das informações da empresa. Então a gente parte da receita líquida, temos a informação do EBITDA da empresa, que é o lucro operacional na base de caixa, isto é, o lucro sem considerar a depreciação dos ativos imobilizados e também a amortização do intangível no caso. Temos aqui a depreciação no valor de 500, então 3.500 menos 500, a gente tem aí um EBITDA, um EBIT, que é o lucro operacional de 3.000. Então EBIT é uma sigla que está em inglês, que significa Earned Before Interest and Tax, ou seja, lucro antes dos juros e imposto de renda. É estritamente o resultado operacional da empresa, sem ser contaminado com o resultado financeiro. Então aqui não está sendo computado nem receita financeira e nem despesa financeira. Muito bem. Logo abaixo vem justamente o resultado operacional da empresa. O que ela tem de despesa financeira no período e o que ela teve de receita financeira no período. A gente então tem aí o lucro operacional de 2.610. Né? A gente parte de um resultado de 3.000 para um lucro operacional de 2.610. Bom, esse lucro ele é tributado de acordo com a alíquota do imposto de renda de cada empresa. Claro que cada empresa vai ter uma alíquota diferenciada. Tem empresa que tem regimes tributários de lucro presumido, então a gente não tributa o lucro, e sim já um lucro que é presumido em cima da receita da empresa, mas esse tipo de modalidade nós não estamos aqui fazendo a modelagem. A gente está fazendo a modelagem uma empresa modalidade de lucro real. A gente está trabalhando aqui com uma alíquota que é a alíquota nominal, que é 34%. Que é aplicável à maioria das médias e grandes empresas do país. Chegamos a um lucro líquido de 1.723. Né? Então aqui temos algumas relações básicas nessa coluna. Essa coluna está apresentando para vocês aqui qual é a relação do EBITDA em relação à receita líquida total, a depreciação do período, que é 500, em relação à receita líquida total, o lucro, que é 3.000 em relação à receita líquida total, perfazendo aí 30%. Aqui a despesa financeira é 400, ela não está fazendo a relação aqui, essa célula, com a receita líquida, e sim com a sua origem,
da despesa financeira, que é o endividamento financeiro da empresa, né? Então, o endividamento financeiro da empresa, ele vai estar sendo apresentado aqui no balanço patrimonial, né? Então, a gente tem aqui um financiamento de longo prazo de 4 mil. Então, ele está representando aí a despesa financeira 10% em relativo ao saldo de financiamento de longo prazo. Nós podemos interpretar aí que os juros que a empresa paga sobre o financiamento é um valor bruto de 10%. Portanto, a receita financeira, o mesmo raciocínio. Eu tenho aqui 10 de receita financeira e tenho aqui a conta caixa e aplicações financeiras no valor de 200. Então, a gente tem aqui uma relação de 5%. Né? Nós podemos interpretar que a empresa está ganhando um rendimento bruto de 5% em cima das suas aplicações financeiras aí. Muito bem. Essa coluna daqui está meio apagada, mas ela representa o ano base e nós vamos partir para fazer as nossas projeções, né? Então, portanto, essa coluna ela é exatamente igual a essa aqui que nós entramos com os dados no ano zero. Ok? Muito bem. Balanço patrimonial. Nós temos aqui caixa e bancos no valor de 200, a conta clientes no valor de 400 e a conta estoques no valor de 300. Então, esses três aqui perfazem aí o chamado ativo circulante da empresa. Eu não dei o destaque num nome aqui para a gente economizar linhas, né? E depois nós temos o imobilizado líquido da empresa, que representam aí as máquinas, equipamentos, os veículos, enfim, a infraestrutura da empresa. A conta clientes, nós temos uma relação aqui básica que é clientes, o saldo de clientes em relação à receita da empresa, a receita líquida. Ok? O estoque é a mesma coisa, nós estamos fazendo a mesma relação com a receita líquida. Bom, essas duas contas, elas têm uma relação direta com a receita, de fato, são ativos que nós podemos chamar de ativos variáveis, né, ou cíclicos, porque eles têm saldo evoluindo ao longo dos anos de acordo com o volume de receita que a empresa tem, né? Então, se a empresa, ela, por exemplo, dobrar a sua receita do ano 0 para o ano 1, ela praticamente vai dobrar o seu saldo de clientes e o seu saldo de estoques, caso ela não altere a política de recebimento de vendas com os clientes e nem a política de estocagem dela, né? Então, se ela tem as vendas dobradas, automaticamente ela vai ter que comprar mais estoques para poder revender, né? Ou mais estoques de matérias-primas para poder produzir e vender. E da mesma forma, ela vai ter que financiar uma base maior de clientes, né? Uma base maior de receita, então vai gerar uma base maior em contas a receber. Então, logicamente, essas duas contas, nós vamos projetá-las como sendo um percentual da receita futura da empresa que nós vamos projetar também. Por outro lado, a gente tem aqui no passivo a conta fornecedores, também levando a mesma regra, o mesmo raciocínio que nós falamos aí com relação a clientes e estoques. Fornecedores, basicamente, é a contrapartida dos estoques que nós compramos, né? Então, eles têm também uma relação direta com a receita. Se a receita dobra, o estoque vai dobrar, o fornecedor também vai dobrar. Então, nós vamos projetar a conta de fornecedores através dessa relação percentual. Bom, modelos mais detalhados, mais avançados de simulação financeira, de modelagem, eles podem levar em consideração o ciclo operacional e o ciclo financeiro, medido em dias, né? Essa relação também é válida e tem tudo a ver com essa relação percentual que nós estamos falando. É só uma maneira diferente, mais detalhada, de você administrar os ciclos financeiros e operacionais da empresa nas projeções que você quer fazer, né? Então, para um modelo express, rápido, que nós estamos fazendo, a gente vai se limitar aqui a fazer a relação percentual. Os financiamentos de longo prazo da empresa estão dados aqui no balanço e o patrimônio líquido dela
fechado aí, mas o patrimônio líquido ele é composto de capital social, as reservas e o prejuízo acumulado do período, se houver prejuízo, né? Quando há lucro, esse lucro é direcionado para as reservas dentro do patrimônio líquido. Muito bem. Dito isso, a gente vai trabalhar a questão aqui das projeções financeiras. Antes disso, a gente tem aqui o que nós chamamos de análise dinâmica do capital de giro. São 3 variáveis que a gente vai trabalhar, mas a principal delas, que vai afetar aqui a nossa projeção, é a chamada necessidade de capital de giro. Tá? Então a NCG, ela é, na verdade, esses 3 componentes que nós acabamos de falar, que estão atrelados com a receita. Né? Então ela é o saldo líquido entre 400 mais 300, que dá 700, menos 200. Então eu tenho investimento líquido em capital de giro no valor de 500. A gente costuma denominar esse investimento líquido de capital de giro de NCG, necessidade de capital de giro. Ok? A necessidade de capital de giro ela tem um impacto no fluxo de caixa, vocês vão ver mais adiante. Algumas premissas, então, aqui para a gente fazer a nossa projeção. Considerar um crescimento de 10% ao ano para a receita líquida nos próximos 5 anos. Então, está aqui a entrada para essa premissa. Considerar um crescimento de 0% a partir da perpetuidade. Bom, a terceira premissa é uma premissa que vai trabalhar com o imobilizado estável. Então, o ativo imobilizado permanecerá constante, o que significa que a empresa vai reinvestir apenas aquilo que ela desgasta ao longo do tempo. Ela então não está investindo para criar mais capacidade operacional. O financiamento de longo prazo também permanecerá constante, ou seja, significa que a empresa paga somente os juros das suas operações financeiras e o principal ela vai repactuando ano a ano, sem aumentar e nem diminuir esse saldo de endividamento. Okay? Isso pode estar coerente aí com muitas empresas estáveis que procuram ter uma estrutura de capital de terceiros e capital próprio sempre numa relação constante ali. Então ela vai administrando o saldo de endividamento dela ao longo do tempo. Manter as relações percentuais da database, esse aí também é uma premissa, essas relações que nós acabamos de encontrar aqui, a gente vai manter as relações. Todo o lucro líquido gerado é retido no patrimônio líquido da empresa e no caixa, obviamente. Então aqui nós estamos trabalhando com uma premissa de 0 de distribuição de dividendos. Ok? Mas a gente pode alterar essa premissa dentro do modelo a hora que quiser. Bom, a fórmula para então calcular o patrimônio líquido projetado vai ser o saldo anterior do patrimônio líquido mais o lucro líquido retido no período, obviamente. Né? Então, é simples essa questão da fórmula. Uma vez que a gente não vai entrar aqui com injeção de capital novo pelos proprietários. Né? Então, se houvesse injeção de capital novo pelos proprietários, o patrimônio líquido seria acrescido também por esse valor que a gente deveria colocar na fórmula. E para projetar o fluxo de caixa da empresa, né, o saldo de caixa lá no balanço, nós vamos utilizar essa fórmula que está aqui marcada com cores. Então, o saldo final de caixa, SF saldo final de caixa, vai ser igual ao saldo anterior do caixa, menos a variação da NCG, aquela variável que nós falamos logo acima, menos a variação do imobilizado líquido, né? Então, o aumento ou diminuição que houver no imobilizado líquido, e mais a variação de financiamentos aí de longo prazo. Né? E, por fim, a variação do patrimônio líquido da empresa. Bom, feito isso, pessoal, a gente parte para... Só um momento que eu estou gravando aqui
Dominando finanças. Feito isso, então, pessoal, a gente parte para fazer as projeções aí conforme foram dadas as informações básicas, né? Então, a partir de agora, a gente tem então a demonstração do resultado para ser projetada aqui na nossa tela. Ok. No ano 1, então, a gente tem uma receita que vai evoluir da seguinte forma. Eu vou fazer uma fórmula aqui que é igual à receita do ano anterior, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de crescimento que foi dada, que é 10%. Vou apertar F4 para fixar essa célula. E aí nós temos, então, uma receita evoluindo até o ano 5, chegando a 16 mil, crescendo 10% ao ano. No último ano, eu vou fazer a mesma fórmula, só que eu vou fazer referência à taxa de crescimento da perpetuidade, que é de 0%. Então, no último ano, a receita vai permanecer constante a partir do ano 6, 7, 8 e em diante, até o infinito, que nós chamamos aqui de perpetuidade. Ok? Aqui, então, a gente tem o nosso gabarito, por enquanto está corretinho. Que agora nós projetamos o EBITDA da empresa, também segundo as premissas dadas. Vou manter a relação percentual, então igual à célula D14 fixada, vezes a receita projetada. Aqui tem que fazer o sinal de asterisco. 3.850. E temos aí a depreciação do período. A depreciação do período, como ela é um percentual em relação ao ativo imobilizado, eu vou projetar ela da seguinte forma. Pegar aqui então o percentual, 6%, fixar, e multiplicar pelo saldo anterior do ativo imobilizado. Então, 8 mil. Então, a minha depreciação ela vai ser calculada à medida que eu for aumentando aqui o saldo do ativo imobilizado. Bom, eu já posso fazer isso porque o saldo do ativo imobilizado ele vai permanecer o mesmo conforme a premissa que foi dada. 8 mil todo o período. Então, automaticamente, a gente tem aí a depreciação calculada. Agora, nós temos o resultado do período. O EBIT, resultado operacional. Então, eu vou pegar o EBITDA e tirar a depreciação. Simplesmente. Okay? Então, eu estou partindo aqui do pressuposto que todo o resultado operacional, né, todo o EBITDA, ele varia na mesma proporção do que a receita. Né? Se isso não ocorre na sua empresa, se você tem um peso significativo dos custos fixos dentro do EBITDA, essa proporção ela pode ser alterada. Né? À medida que você vai crescendo a receita, você tem uma margem EBITDA maior, né? Porque os custos fixos continuam no mesmo patamar. Né? Então isso pode ocorrer também. Então, o que está implícito aqui é que todos os custos operacionais da empresa são variáveis com a receita. Bom, do lado de baixo a gente tem a despesa financeira, que nós vamos também pegar aqui a relação de juros, multiplicar pelo saldo do ano anterior relativo a financiamentos de longo prazo, 4 mil. Então a gente tem aí também 400 de despesa financeira. Bom, como os financiamentos também permanecerão constantes, isso vai gerar 400 de despesa financeira ad eterno. E a receita financeira nós vamos calcular da mesma lógica, 5%, que é a taxa de juros de aplicação, multiplicado pelo saldo anterior do caixa de aplicações, no valor de 200.
né? Então a gente tem 10 aqui de receita financeira. Nos próximos períodos, a gente também vai ter aqui uma receita financeira sendo computada. Ela não vai ser possível de ser colocada agora aqui na DRE, porque nós precisaremos calcular o saldo final de aplicações, caixa e aplicações financeiras. Essa linha ela virá por último no nosso processo de projeção. Então, portanto, eu vou ficar aqui com um buraco na minha projeção, mas logo logo ele será tapado pelo que vier de saldo de caixa aqui. Bom, o lucro antes do imposto de renda vai ser então o lucro operacional, menos as despesas e mais a receita financeira. Então temos aqui um lucro e nós vamos então calcular o imposto de renda sobre o lucro. Então, por enquanto, o nosso gabarito só está valendo para o primeiro ano. 1.006 de lucro líquido, 1954 de lucro líquido, 1954 de lucro líquido. Ok, pessoal? Então, vamos finalizar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, a gente continua projetando aí o balanço patrimonial. Até o próximo vídeo. Obrigado.